E aí galera, Rick Borges aqui mais uma vez. Hoje eu vim conversar com vocês sobre padrões. Por que a gente repete padrões? Padrões repetitivos, inclusive. Por que a gente segue a vida sempre do mesmo jeitinho? Por que a gente sempre quer aquela coisinha ali, estável? Sempre a gente quer aquele negocinho seguro? Sempre a gente quer manter aquele jeitinho infalível de viver a vida? Aquele empreguinho que dá aquele salarinho garantido para você, ou então aquele relacionamento que tá ruim, mas você quer manter porque tá ali, né? Tá junto, tá vivo, tá mantendo um padrão. Ou então, por que a gente repete sempre os mesmos relacionamentos? A gente sempre encontra as mesmas pessoas? Por que a gente sempre encontra os mesmos chefes? Por que a gente sempre tem os mesmos amigos? Você já parou para pensar que toda vez parece que é outra pessoa, mas só que parece que é a mesma? Porque a gente atrai isso para a nossa vida. E eu te digo, por que a gente atrai isso? A gente atrai isso porque a gente atrai para a nossa vida tudo que a gente tem mais medo. Olha que louco isso. A gente tem tanto medo, às vezes, de ficar sem o dinheirinho, que a gente mantém o mesmo padrão para ter aquele dinheirinho. Mas na verdade você quer ter um dinheirão, só que você não vai ter o dinheirão porque você está repetindo o padrãozinho. Às vezes você quer trocar aquele namorado ou aquela namorada que só te faz mal, mas você mantém o padrão porque você quer ficar na zona de conforto, quer ficar com aquela pessoa, mesmo que te faça mal, é melhor do que ficar sozinho. Sabe por que isso acontece? Falta de amor próprio. E a gente precisa construir esse amor, a gente precisa se amar mais, se respeitar mais, para aí sim encontrar uma pessoa que te respeite. Olha que louco, já parou para pensar nisso? Então, por que a gente fica repetindo esses padrões? Às vezes padrões que vêm dos nossos pais, padrões que vêm da nossa história, dos nossos antepassados, a gente vem repetindo padrões dessas pessoas. Por que isso acontece? Porque a gente gosta de manter a vida estável, porque a gente quer viver a vida do nosso jeito e ela não pode oscilar, ela tem que manter o padrão. E esse padrão muitas vezes não é um padrão que vai prosperar, seja prosperar em boas relações, prosperar em dinheiro, prosperar em boas amizades. Então, a minha ideia hoje aqui é para que você reflita e pense nos padrões que você quer e nos padrões que você está vivendo. Porque se você está vivendo esse padrão, mas você quer esse padrão, como é que a gente constrói um caminho para chegar nesses padrões que você quer viver, mas tem medo de viver, pelo fato de querer manter o padrão? Só que muitas vezes, muitas pessoas vivem uma vida infeliz porque estão seguindo aqueles padrões. E às vezes esses padrões são os padrões dos nossos pais. São os padrões de pessoas que a gente conviveu e a gente pega esses padrões como nós e vive o mesmo padrão. Às vezes seu pai tem uma religião e você mantém a mesma religião do seu pai. Porque muitas vezes você não quer decepcionar o seu pai para falar para ele que você pensa de uma outra maneira. Às vezes você mantém a profissão do seu pai porque o seu pai ele teve aquela esperança de você manter a linhagem da família. E muitas vezes aquela profissão não é a profissão que vai te deixar feliz. Muitas vezes a gente escolhe um padrão de pessoa, casa com um tipo de pessoa, para manter o padrão da família, para manter aquela ideia de que, se eu casar com uma pessoa diferente, talvez de uma outra cor, talvez de uma outra orientação sexual, eu vou frustrar os meus pais, eu vou frustrar as pessoas e o que o outro pensa é muito mais importante do que você pensa. Só que olha que louco, você, quando aceita o que o outro fala e não vive o que você quer, você cria uma tristeza interna porque não tem congruência, não está batendo o que você quer com o que você vive. E isso te faz te deixar triste. Então, a ideia é que você não saia daqui chutando o balde, querendo mudar a sua vida, porque toda mudança ela tem que ser ecológica, tem que ser pensada, tem que ser analisada. A ideia aqui é para você refletir.
poxa, por que será que eu sempre me relaciono com pessoas que me fazem mal, com pessoas que talvez me agridem, seja verbalmente, seja fisicamente? Por que que eu sempre encontro os mesmos chefes que me fazem mal? Por que que eu sempre tenho os mesmos amigos que não me levam talvez para caminhos que sejam alinhados com os meus valores como ser humano? E talvez eu vá porque eu queira me sentir parte daquilo. Talvez eu queira me sentir parte daquele grupo. E talvez se eu não tiver aquele grupo eu vou ficar sozinho. E ficar sozinho é muito pior do que ficar com más companhias. E o fato da gente querer pertencer a um grupo, pertencer a um padrão, às vezes impede da gente crescer. Porque por mais que você não acredite, por mais que você não saiba que isso existe, você não quer ter sucesso para não chatear o seu pai. Porque você não quer ser mais que o seu pai, você não quer ser mais que a sua mãe. Às vezes você não quer ser mais que o seu irmão e isso impede de você crescer. Porque você quer pertencer àquele grupo, que talvez não seja um grupo que tenha sucesso. Talvez você quer pertencer a um grupo porque você viu seu pai ou sua mãe vivendo um relacionamento ruim. Mas tudo bem que eles viveram dessa maneira, fez parte da história deles. Mas se você não analisar aquela história como uma informação, já falei isso em outro vídeo, analisar e ver a vida como um filme e ver a vida das outras pessoas como um filme para você aprender com esses filmes e fazer diferente e quebrar esses padrões, você nunca vai conseguir encontrar a felicidade. Você vai estar sempre repetindo um padrão da vida de outras pessoas por querer pertencer a um grupo. E o não pertencimento, ele é tão pesado que muitas pessoas até morrem por não fazerem parte de um grupo. Essas pessoas, quando são rejeitadas, elas sofrem e às vezes tiram a própria vida pelo fato de não pertencer a um grupo. Então, se você perceber que você está pertencendo a um grupo e esse grupo não é o grupo que você quer pertencer, analise, pense, reflita, porque isso é o ponto mais importante da sua vida. Porque afinal a vida é uma vez só. Algumas pessoas falam que são várias vezes que a gente volta. Se for várias vezes, você vai voltar até você aprender. Então a sugestão que eu deixo aqui, se isso for uma verdade, se a gente voltar várias vezes, por que não aprender nessa vida? Por que não aprender nessa vida o que a gente veio para aprender, para não voltar mais? Para ficar no local que a gente tem que ficar. Seja céu, seja inferno, seja onde for. Aprenda o que você tem que aprender nessa vida. Não seja um cabeça oca, um cabeça fechada. Aceite isso com boas intenções, com boas vibrações. Reflita. E se você curte esses papos de louco, fica aqui comigo, se inscreva no canal, deixe um comentário. Vamos conversar. Eu quero saber sua opinião, porque eu estou aberto a aprender mais. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!